Pastor Arilton, aqui nesse versículo que o senhor acabou de ler de Judas 9, eu não consegui visualizar a forma de Arcanjo Miguel e Jesus. O senhor leu o versículo, eu entendi a leitura, mas eu não consegui entender o nexo. Teria outra referência bíblica que confirmasse Arcanjo Miguel ser Jesus Cristo? Sim. Mara? O senhor prefeito, ele fez uma colocação no outro bloco de mim, né? Que Miguel é o próprio Cristo. Certo. Eu tenho 18 anos, assim, da minha conversão. É a primeira vez que eu escuto isso. Porque Miguel, ele comandava um grupo de anjos, concordo, mas eu não afirmo que Miguel é Jesus, porque anjo, arcanjo, ele é criatura de Deus. E Jesus não foi criado por Deus, porque Jesus, desde antes do princípio, Jesus já é Deus. Então eu não posso confirmar que um ser criado, eu posso comparar ele com Jesus. A minha O céu enviou quem? Miguel. Miguel é um título que Cristo assume quando ele enfrenta o mal. E ele veio, e quando Miguel, o próprio Cristo, chegou na corte medo-persa, Satanás foi expulso e Ciro assinou o decreto. Mara? O senhor prefeito, ele fez uma colocação no outro bloco de mim, né? Que Miguel é o próprio Cristo. Certo. Eu tenho 18 anos, assim, da minha conversão. É a primeira vez que eu escuto isso. Ok. Incrível. Vamos dar uma olhadinha num texto de Judas aqui? Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tem um outro texto que envolve uma luta corporal também entre o bem e o mal. E aqui Miguel, mais uma vez, vai se manifestar. Olha o que diz Judas 9. Só tem um capítulo, né? Eu estou na página 200, no finalzinho da Bíblia. Página 200. Judas 9, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Veja que a briga corporal de Cristo com Satanás não foi só ali. Quando Moisés morreu, Deus tinha um plano para Moisés. Deus queria ressuscitá-lo. E Satanás queria que o corpo ficasse com ele. Uma vez morto, Satanás queria tomar posse desse corpo. E então Miguel veio para lutar com Satanás pelo corpo de Moisés. E finalmente Moisés foi ressuscitado, certo? Aonde que diz que Moisés foi ressuscitado? Nós não sabemos. Mas Moisés vai aparecer com Cristo no Monte da Transfiguração. Então, se Moisés apareceu no Monte da Transfiguração conversando com Cristo, é porque ele ressuscitou. Porque a Bíblia ensina que quem morre não pode conversar, não tem consciência de nada. Os mortos não sabem de coisa alguma. Pastor Arilton, aqui nesse versículo que o senhor acabou de ler de Judas 9, eu não consegui visualizar a forma de Arcanjo Miguel e Jesus. O senhor leu o versículo, eu entendi a leitura, mas eu não consegui entender o nexo. Teria outra referência bíblica que confirmasse Arcanjo Miguel ser Jesus Cristo? Sim. A expressão arcanjo aqui já dá a ideia do primeiro dos anjos, o arcanjo, certo? Pelo próprio título que o anjo assume, ele é o primeiro dos anjos. Mas em Daniel 10, 13, que nós lemos, acho que não fala isso. Fala assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, aí agora o arcanjo Gabriel vai descrever Miguel. E ele diz assim: um dos primeiros príncipes. Nessa referência aqui não diz o primeiro príncipe, um dos. E eu creio que nós não podemos considerar e nem comparar Jesus com um dos primeiros príncipes, porque Jesus sempre é e sempre foi Deus. É um ponto, é uma colocação minha. A outra colocação, ainda voltando em Judas, é que aqui claramente diz que ele não se atreveu a proferir juízo contra Satanás. E nós vimos várias passagens que Jesus claramente ele não teve receio
de proferir palavras contra Satanás, como Mateus 1,4, ele foi enfático nisso. Então, por que se esse arcanjo Miguel, pensando que ele é Jesus, né? Aqui no versículo 9 de Judas, por que ele teve esse receio? E por que o anjo Gabriel disse que esse Miguel, descrevendo ele, era claramente ele diz, um dos principais príncipes, e não o principal príncipe. Ok. Você mencionou que Gabriel era o arcanjo. Gabriel não é o arcanjo, certo? O texto nunca diz ele de arcanjo. Ele é um anjo. Arcanjo é só uma referência a Miguel, certo? Certo. Então, Miguel... na verdade, nesse momento eu me confundi, mas o principal que eu queria esclarecer aqui é que o anjo Miguel, o anjo Gabriel, quando ele se referiu a Miguel e descreveu Miguel... Ele colocou como um dos primeiros Ele príncipes. claramente disse assim, que está escrito aqui no versículo 13. Veio para mim, porém Miguel, agora ele vai classificar Miguel. Claramente ele diz, um dos primeiros príncipes. Então ele classificou aqui Miguel como um dos, e não o. E Jesus, na minha opinião, ele não é um dos principais príncipes. Na minha opinião, Jesus é o principal príncipe. Você está certo em afirmar isso. De fato, Jesus é o. Agora, o fato de dizer que ele é um dos principais, mesmo sendo o principal, ele pode estar entre outros, sendo o principal. Você se lembra quando Daniel foi colocado como presidente da Babilônia? Eram 3 presidentes, mas ele era o principal? A expressão era os presidentes, mas havia um entre eles que tinha um poder maior. Então, não contradiz o fato dele ser chamado um dos e ele também ser o principal. O título arcanjo na Bíblia e a palavra arquê, daí vem a palavra arqueologia, então quer dizer o primeiro. Por isso ele é chamado lá em Judas de o arcanjo Miguel, o primeiro dos anjos. Mas qual é a prova mais contundente que eu tenho de que esse Miguel é Cristo? É o próprio capítulo 10 que me dá essa prova. Volta para Daniel 10 e dá uma olhadinha comigo aqui. Sim, está aqui. Olha para o versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e eis quem ele viu. Vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Daniel está tendo junto ao rio Tigre uma visão de quem? Jesus. Só podemos entender ser o Cristo. Vamos para Apocalipse. Sim, não, mas eu Apocalipse 1. Mas esse texto que o senhor acabou de ler, eu não vejo correlação a ele, e em momento algum eu vejo que ele tira a definição de Gabriel sobre Miguel, que é um dos primeiros príncipes. Então eu vou explicar novamente o capítulo 10. Se você vier para Apocalipse 1, a partir do verso 9, você vai ter uma visão do Cristo glorificado, que João tem na ilha de Patmos. E olha a descrição que João faz de Cristo. Apocalipse, a partir do versículo 14. Apocalipse 1, 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Você percebe que é a mesma descrição que João está fazendo? Absolutamente, e isso é claro para mim. Isso. O que eu volto a dizer é que aqui, não, na minha opinião, não tem referência bíblica suficiente para afirmar que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Ok. Então, mas Daniel... assim, só uma colocação. Sim. De qualquer forma, a gente respeita a posição de vocês e vamos continuar o programa, mas é só mesmo essa situação. E em Judas, o arcanjo Miguel, ele não ousou proferir palavras infamatórias. Eu vou explicar Satanás. O que significa isso em Judas. Eu vou explicar. Voltando a Daniel, ele teve uma visão no capítulo 10 do próprio Cristo, certo? Agora, olha o que Daniel diz depois que ele teve a visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Versículo 7, Daniel 10, 7. Só eu tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, não obstante caiu sobre eles grande temor.
Então ele tem uma visão de Cristo e agora Daniel é consolado. Agora vem um anjo para consolá-lo e para explicar o que havia acontecido na visão que ele havia tido. Ele acabou de ter a visão. Os que estavam com ele não viram, só ele viu. Mas ele não entendeu a visão. Aí Gabriel vem e diz assim, eu estava lutando, mas o céu enviou Miguel. Então, pela conexão linguística de uma mesma perícope, é claro que ele está falando do Cristo que Daniel viu junto ao rio. Ô pastor. Ok, nós não entendemos, eu não entendo Ok. assim. Mas Ô, pastor, podemos continuar. Apocalipse 12, 7 diz, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, Satanás. Então Miguel e os seus anjos. Porque Miguel, ele comandava um grupo de anjos, concordo, mas eu não afirmo que Miguel é Jesus, porque anjo, arcanjo, ele é criatura de Deus. E Jesus não foi criado por Deus, porque Jesus, desde antes do princípio, Jesus já é Deus. Então eu não posso confirmar que um ser criado, eu posso comparar ele com Jesus. A minha concepção a respeito de Jesus é essa, respeito à concepção de vocês, mas a minha é essa. Eu compartilho com o pastor Jade. Eu não consigo também. Creio que Deus pode todas as coisas, a sua soberania. Mas, assim, meu conhecimento é pequeno em comparação à maioria aqui, que são pastores. Mas Deus não é na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Aonde tem essa possibilidade dele ser um anjo? Ok. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Consolador? E o que é Consolador? É um título que ele assume, no grego parácletos, para a função que ele exerce como Consolador. Ele é o Espírito Santo, ele é Deus. Só que como Consolador, como aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele assume um título funcional. A própria expressão Pai, Filho e Espírito Santo é uma expressão que nós chamamos de antropoformismo. É uma forma humana de descrever a divindade. Porque o Filho não é gerado do Pai? Mas Jesus... O Filho não é gerado do Pai? Mas Jesus foi gerado? Não. Ninguém disse aqui em momento algum que Cristo foi criado. Ele é Deus, ele é eterno. Mas se você disser que por ele ser Deus, ele não pode assumir outro título, o título de filho não cabe para ele. Porque o filho é aquele que é gerado. E Jesus não é gerado. Então ele assume a função de filho no escopo da salvação. Então, em relação à humanidade e ao plano da salvação, Cristo se torna filho, porque ele é o enviado. Então, filho é um título. E ele assume o título de filho, de conselheiro, pai da eternidade, Certinho. príncipe da paz e em Daniel, Miguel. Só queria fazer uma colocação que eu acho pertinente para os nossos ouvintes, né? Daniel viveu 90 anos e algumas respostas ele não teve. Então, sem dúvida, algumas respostas nós não teremos também. Nós teremos que aguardar. E às vezes é difícil para nós, seres humanos, aguardar essas respostas. Mas Deus, em algum momento, ele vai mostrar isso para a gente. Okay. Nem que seja lá na eternidade. Amém. Sim, Ana? Não, eu acredito, como o pastor Carlos também disse, eu finalizo aqui, são linhas teológicas diferentes e nós respeitamos a de vocês. Ok, ok.